Olá, meus irmãos, minhas irmãs, a paz de Jesus, o amor de Maria. Hoje, quarta-feira, 2 de março de 2022, estamos iniciando a Santa Quaresma, né? Santa porque é um período de busca ainda mais forte pela santidade, período de conversão, de mudança de vida. E eu quero propor nesse tempo de Quaresma, nesses 40 dias, um período de aprofundamento em reflexões de dois santos doutores da Igreja, São Tomás de Aquino e Santo Afonso de Maria Ligório. Essas reflexões têm muito me ajudado durante algum tempo e eu gostaria de partilhar isso com vocês para que nós possamos crescer juntos nesse caminho de conversão e de santidade. No dia de hoje, quarta-feira de cinzas, início da Quaresma, eu queria trazer uma reflexão sobre a morte do corpo, sobre a morte dos desejos, sobre a morte dos defeitos carnais, conforme São Tomás de Aquino vai nos ensinar. São Tomás de Aquino nos ensina que nós, seres humanos, somos agraciados por Deus. Temos a graça de termos submetido a nossa razão, a nossa alma, as coisas mais baixas que o ser humano pode ter, que são os desejos, são os defeitos carnais. Tudo isso, no paraíso, Deus nos deu como graça de estar submetido a Ele, submetido à presença dEle. Porém, o pecado original nos tirou isso. O pecado original tirou-nos essa graça e nos apresentou a morte. Porque sim, nós não fomos criados para a morte. Nós somos seres imortais. Por que somos seres imortais? Porque possuímos alma. E a nossa alma, ela é imortal. Isso é São Tomás quem nos ensina. Então, ao decorrer do tempo, nós, com a desobediência, com o pecado original, nós fomos privados dessa imortalidade. Nós fomos apresentados à morte. E uma vez apresentados à morte, também os nossos pecados atuais, além do pecado original, nos tira essa identidade, nos tira essa presença, nos tira essa comunhão com Deus e a sua graça. Mas uma boa notícia, uma boa nova nos traz de volta, restitui a nós essa graça. O que é essa boa nova? É Jesus Cristo. Nele foi feita essa graça santificante, nele nos foi dado essa alma imortal, essa imortalidade, essa dignidade que Deus nos deu, e por ele é restituída essa imortalidade. Por ele é restituída esta graça. E aí você pode pensar assim, então estamos bem, né? Então graças a Deus temos de volta a nossa imortalidade, essa graça reparadora de comunhão com Deus. Verdade, nós temos. Mas há um caminho. Há um caminho que é indissolúvel. Nós não podemos separar-nos deste caminho, que é o caminho que o próprio Cristo viveu para nos garantir isso. Nós precisamos reconfigurar a nossa vida, a vida de Cristo, para podermos ter acesso a esta imortalidade, para termos acesso a esta restauração que Cristo veio nos trazer. E esse caminho é o caminho do sofrimento e da morte. Porque como Cristo nos garantiu essa restituição? Pelo sofrimento e pela morte. Então, não há outra forma de alcançarmos esta graça restauradora, não há outra forma de sermos restabelecidos na nossa dignidade e na nossa imortalidade, se não for pelo sofrimento e pela morte. E aí eu quero apresentar, né, o que Santo Afonso de Maria Ligório vai nos ensinar diante dessa realidade, diante desta necessidade de nós mortificarmos o nosso corpo. Ele vai dizer, né, que o nosso corpo, e aí eu vou ler um pouquinho, um trecho dessa reflexão, para a gente entender bem aquilo que muitas das vezes nos tira da graça. A gente vai entender o quanto é pobre, o quanto é pequeno aquilo que nos tira da graça. Né? Santo Afonso de Maria Ligório vai dizer assim: ó Deus, a cada um que vê o corpo, um corpo que acabou de exalar o último suspiro, e esse corpo inspira nojo e horror. Não passaram 24 horas depois que aquela pessoa morreu, e já o mau cheiro se faz sentir.
É preciso abrir as janelas, queimar bastante incenso, a fim de que o fedor não infeccione toda a casa. Os parentes, com pressa, mandam levar o defunto para fora da casa e entregar à terra. Metido que foi o cadáver na sepultura, vai se tornando amarelo e depois preto. Em seguida aparece em todos os membros uma lanugem branca e repelente, de onde sai um pus infecto que corre pela terra e de onde se gera uma multidão de vermes. Os ratos também vêm procurar o pasto neste cadáver, roendo uns por fora, ao passo que outros entram na boca e nas entranhas. Desapega-se e caem as faces, os lábios, os cabelos. Escarnecem os braços, as pernas apodrecidas, e afinal os vermes, depois de consumidas todas as carnes, consomem-se a si próprios. E deste corpo só restará um esqueleto fétido, que com o tempo se divide, ficando reduzido a um punhado de pó. Eis aí o homem, considerado como criatura mortal. E eis aí o estado que eu e você teremos, meu irmão. Será talvez em breve seremos reduzidos a pó. E é por isso que a igreja nos ensina no dia de hoje: do pó viestes e ao pó retornarás. Aos insensatos, aqueles que buscam o prazer pelo prazer, o prazer desta vida, Santo Agostinho vai nos ensinar que na nossa vida nós prestaremos conta tudo aquilo que nós fizemos nesta vida com a nossa alma, porque nossa alma é imortal e ela prestará conta de tudo aquilo que o nosso corpo mortal fez. Portanto, peçamos a Deus a graça de viver um tempo de jejum santificador, um tempo de experiência profunda e intimidade com aquele que nos garantiu dignidade e imortalidade, para que nós possamos nos voltar para Deus. Por isso a Santa Mãe Igreja nos ensina que este tempo é um tempo em que devemos viver mais sóbrios nas palavras, na comida, na bebida, no sono e nos divertimentos, para que nós possamos alcançar aquilo que São Leão Magno nos ensina: subtrair o alimento do corpo para que o espírito se afaste cada vez mais da iniquidade. Que nós possamos rezar, pedir a Deus a graça santificadora de vivermos uma quaresma de conversão, de mudança de vida e de intimidade com Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.